Primeira carta de João, capítulo 2. Muito bem. Na minha Bíblia diz assim, 2:14. Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Amém. Agora há pouco, olhando a igreja bonita assim, na verdade o enfeite da igreja é pessoas. O enfeite da igreja não é apenas o que as irmãs contaram, né? Que vocês jovens chegamos aqui à tarde, eu e os meninos de Vargem Grande, vocês dois cantaram aqui, vocês viram? Cantam bem, não é? E por sinal estão lá fora agora, preciso vir, viu, irmão? Os irmãos lá fora podem vir para cá, ainda tem a melhor parte do trabalho. E eu estava lembrando que o Josias me pediu assim, pai, eu queria ir com você. E você lembra que quando eu completasse 10 anos, para onde você fosse ia me levar? Ele estava me cobrando isso, né? E ele lembra, né? Pois é, mas aí, hoje é culto lá também em Vargem Grande. Não tinha condições financeiras também, a passagem aumentou agora, não é mais 20 no ônibus, é 30. E aí tive que deixar ele, mas creio que agora também estão fazendo trabalho lá em Vargem Grande, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, você falar de jovens, para os velhos é fácil, não é? Tão fácil falar, tão fácil apontar, por que tu não faz isso? Tão fácil dizer, é isso que tem que fazer. Na verdade, quando um pai ou quando um jovem diz para uma criança, senta aqui, não pula, não grita, na verdade ele já fez isso no passado. E esquece que ele está agora em uma situação de conselheiro, porque ele já aprendeu com seus erros, porque alguém já disse essas mesmas palavras para ele. O texto que nós lemos, o João, o discípulo amado, que agora já na sua velhice escreve esta carta, e ele fala primeiro para os pais, pais, eu vos escrevi, porque vocês conheceste aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio é o mesmo que disse, eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus. E ele disse, eu vos escrevi mancebos. Essa palavra mancebo significa jovem. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Meus irmãos, quando a Bíblia ela diz assim nessas palavras, eu vos escrevi, por quê? Então, quando ele diz, eu vos escrevi, eu vos falo agora da palavra do Senhor, é só para lembrar vocês, lembrar que vocês são fortes. E isso, irmãos, é um entusiasmo incrível. Isso é um empurrão maravilhoso da palavra de Deus, ao dizer para o jovem, você é capaz. Por isso que eu escrevi para você, porque você é forte, porque você é capaz. Mesmo, meus irmãos, passando agora nesses últimos dias, vivendo esses últimos dias, que são os piores da humanidade, mas ainda a palavra do Senhor continua escrita, vocês são fortes, vocês são capazes. Sabe, você é capaz não simplesmente de cantar, você é capaz não simplesmente de tocar um hino, você é capaz não simplesmente de vir à igreja um dia de um culto belo como este, você é capaz não simplesmente de ler a Bíblia, mas você é capaz de viver, meus irmãos. Isso é ser jovem, isso é ser jovem no Senhor, viver aquilo que está aprendendo. Eu queria passar com os irmãos alguns versos, pois a Bíblia diz várias coisas como é ser forte. Essa cena aí é um Sansão, tá? Pode passar aqui. Ser forte é cada dia morrer para o mundo e nascer para Deus. 1 Coríntios 15, 31. Ser forte é dizer não ao pecado, aos vícios, às drogas. Romanos 6. Ser forte é dizer não às más conversações.
Ser forte, ser ensinado por Deus e ensinar os outros. Ser forte é guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Ser forte é purificar o seu caminho conforme a palavra do Senhor. Ser forte é lembrar-se do seu Criador nos dias de sua mocidade. Ser forte é saber as sagradas letras desde a sua meninice. Ser forte é permanecer naquilo que aprendeu. Ser forte é responder prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Ser forte é saber que o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Ser forte é aceitar a velhice quando a juventude passar. Meus irmãos, ser forte... Vai voltar. Passa, para frente, para frente. Isso. Ser forte não é simplesmente mostrar às pessoas, principalmente os homens, mostrar os músculos. Mostrar que você tem um bíceps grande, tem um tríceps, eu não sei nem os nomes direito, mas acho que é isso, bíceps, tríceps, não é? Mostrar que tem uma colchona, um bração. Ser forte não é isso. O Sansão, ele era forte fisicamente, mas em que estava baseada a força dele? Na sua consagração ao Senhor. E nisto é que o Senhor se alegra. A consagração de Sansão fazia dele o homem mais forte de sua época. Fez dele o homem mais forte que já existiu, que ficou registrado na Bíblia. Mas, mesmo ele sendo forte fisicamente, quando foi cortado a sua consagração, ou seja, quando foi cortado os seus cabelos, ele perdeu a sua força. Ser forte também, e a gente vê, irmãos, olha só, um pequeno vencer um grande. Aí está a força em alguém que aparentemente, você lembra de quem aí? O Davi e o Golias, não é? Tão pequenininho perto de um homem tão grande, mas ele foi mais forte porque ele estava com o Senhor. Ser forte, irmãos, não é aos olhos do mundo você ser forte. Ser forte é aos olhos de Deus você ser capaz de amá-lo, capaz de obedecê-lo. E o que faz de um jovem forte? O que faz um crente forte? São as armaduras que o Senhor dispõe em sua palavra. E já aprendemos lá em Efésios que a armadura do Senhor, ela compõe de alguns itens. A armadura do Senhor, ela deve ter a palavra, que é a Bíblia. Na armadura do Senhor deve ter o capacete da salvação, deve ter a couraça da justiça, que é aqui o peitoral, deve ter o escudo da fé, deve ter a verdade. Não é qualquer coisa, irmãos, não é qualquer evangelho, não é qualquer igreja. Abra os olhos. A Bíblia diz que não é igreja tal, igreja A ou B que vai se salvar. A Bíblia diz: aquele que fizer a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? A vontade de Deus qual é? A vontade do Senhor que guardemos os seus mandamentos. Mas como guardar os mandamentos do Senhor quando vivemos em frente? Quando vivemos o dilema de ver um monte de igrejas pregando contrário aos mandamentos do Senhor. Meus irmãos, ser forte é ter essa armadura completa. E com ela vencer as ciladas, vencer as tentações. Pois o Senhor nunca vai permitir que venha uma tentação contra ti que você não possa suportar. Sede fortes e vigore-se, revigore-se o vosso coração, vós todos. Agora não é só mais os jovens, tá bom? A mensagem agora é para toda a igreja, para as crianças, para os idosos, para os jovens. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Os fracos irão ficar de fora da cidade santa, somente os fortes vão estar com o Senhor. Ser forte, irmãos, é entender. Quero que vocês leiam isso comigo. Ser forte é entender e conhecer o Senhor. Ele diz, olha, Jeremias 9: assim diz o Senhor: não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos irmãos, conhecer o Senhor, hoje, nesses últimos dias, é o que Deus mais espera que os homens façam. O diabo, por tantos anos, ele lutou para destruir os servos do Senhor, matando. Ele não conseguiu, porque o sangue dos mártires era como sementes. Quanto mais sangue era derramado, mais pessoas aceitavam a fé. Nesses últimos dias, justamente agora, esses dias que estamos vivendo,
É certo que lá na Tailândia e outros países lá, as pessoas estão matando cristãos, mas em um número muito pequeno. Não se compara com o que foram mortos na Idade Média. Portanto, agora o inimigo está tentando destruir as pessoas, não pela força, ele está destruindo as pessoas pela mente, por uma falsa interpretação do Evangelho. Por essa razão, queridos, repito de novo, ser forte não é simplesmente saber tocar, não é simplesmente saber cantar, não é simplesmente saber, meus irmãos, pregar. Ser forte é conhecer o Senhor e viver a sua vontade. Haja visto que em breve, logo muito em breve, como diz a Bíblia, o fim está mais próximo agora. Está próximo o fim de todas as coisas, diz o apóstolo Pedro. Quem somos nós e para onde iremos se quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, a gente confiou em nossas forças, a gente confiou nos amigos, a gente confiou naquilo que aprendeu e não aprendeu a confiar no Senhor. Quero concluir dizendo aos irmãos, o nosso passado, aquilo que nós fizemos de errado no passado, o Senhor não leva em conta quando nós nos arrependemos. Pois na nossa ignorância, muitas vezes achamos que a nossa força física, achamos que a beleza, abro um parênteses para dizer para os irmãos, nos últimos dias o diabo tem feito as pessoas exaltar a sensualidade. E o provérbio diz que o vinho, ou seja, a bebida forte, e a sensualidade tiram o entendimento. Vocês já observaram o quanto o inimigo tem exaltado nas pessoas a sensualidade? Seja a sensualidade do vestuário. Está demais, irmãos, está horrível. O que você vê, o que você vive no dia a dia, está horrível. E isso tira o entendimento das pessoas. Então, por essa razão, você já imagina o quanto as pessoas bebem e o quanto se expõem. Parece que as mulheres do mundo, elas preferem cada vez mais nuas para poder mostrar-se que são belas. Quando na verdade a Bíblia já diz que a beleza para o Senhor não é o exterior, mas o interior, um coração puro, um coração incorruptível, um traje santo. Aproveito para dizer aos jovens, masculinos e femininos, o nosso vestuário é uma pregação. O que nós vestimos, o mundo deve olhar de longe e ver se é uma carta lida. Esse aí só pode ser crente para viver desse jeito, para vestir-se desse jeito. Mas aquilo que eles chamam loucura é a salvação, irmãos. O Evangelho é loucura para o mundo, diz Paulo, porque eles não sabem, eles não conhecem, estão cegos. A Bíblia diz que o homem está morto no seu delito de pecado. Como esperar que este homem morto, como esperar que essa pessoa cega possa dizer para mim o que eu devo fazer? Quem deve dizer para mim o que eu devo fazer é a palavra do Senhor. Conhecer o Senhor e viver a sua vontade. Isso é ser forte. Meus irmãos, aquilo que fizemos no passado, que não foi da vontade do Senhor, todas as vezes que temos a oportunidade de nos reconciliar com Ele, a gente deve ser forte também, para dizer, eis-me aqui, Senhor, estou arrependido do meu passado, e agora em diante eu quero viver para Ti. Ser forte, irmãos, é ter a coragem de vir até a frente, reconciliar-se. Ser forte é nessas horas, que enquanto você tem a oportunidade, você pode abraçá-las, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã a gente pode até planejar alguma coisa. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou comprar tal coisa. Mas quem sabe você o que você vai fazer amanhã? Por acaso você é dono do amanhã? Jesus disse, pode o homem pelo menos aumentar um côvado da sua vida? Não pode. A nossa vida está delineada, está traçada pelo Senhor. Ele sabe quantos dias nós temos para frente. Por essa razão que Ele diz, hoje, se tu ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. A Bíblia diz, irmãos, que os jovens que hoje se acham fortes, que são os formosos, Amós 8:11, eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, não de pão e não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É nesse dia que as jovens formosas vão desmaiar de sede. Sabe quem são essas jovens formosas hoje? Talvez aquela que nossos amigos ou até nós possamos estar admirando na televisão ou na rua. Essas pessoas que acham que hoje que Deus não existe, que acham que para eles a religião é algo social. Meus irmãos, essas pessoas vão desmaiar de sede. Não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, se hoje você está ouvindo a palavra, reconcilie-te com Ele. Reconcilie-se com o Senhor. Quantos jovens aqui estão desviados? Quantos estão irreconciliados, que precisam fazer a sua reconciliação hoje? Quem é o primeiro jovem forte?
que vai dizer: eis-me aqui. Agora há pouco nós lemos aqui o Isaías dizendo: ser forte é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ser forte agora, jovem, é dizer: eis-me aqui, apresento a mim como um jovem que, como toda a igreja, quer um dia estar com o Senhor, independente do que eu fiz, independente do que eu posso fazer, mas crendo no Senhor eu posso fazer muito melhor. Isso é fé, é confiar que as nossas obras não pagam a salvação, mas confiar que aquele que morreu por nós pagou a salvação por nós. E quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Ele, Ele nos purifica de todo o pecado passado e nos dá forças para viver da glória em diante como filhos aceitáveis a Ele. Amém. Quem é o primeiro que vai dizer: eis-me aqui? Tem algum jovem que gostaria de reconciliar nesta noite com o Senhor? Tem algum jovem que gostaria de alegrar mais ainda este culto, fazer com que este culto terminasse tão belo como começou? E mais bonito ainda, pois a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende, quando a pessoa se arrepende dos seus atos, quando ele lembra que o mundo não tem solução para os seus problemas, quando lembra que o mundo, irmãos, vai passar. E eu assisti num vídeo uma vez, acho que vocês já assistiram, todos os jovens assistiram esse vídeo, aquele que mostra a origem do universo lá no céu, como é? O conflito cósmico, isso mesmo, o conflito cósmico. É um vídeo que mostra o início do pecado, essas coisas. Tem uma hora que isso ficou na minha mente. O inimigo é jogado para a terra, com ele e seus anjos. E quando ele é jogado para a terra, e ali os outros anjos que caíram com ele, olham para ele como se perguntando: e agora? O que você tem para nós? O que nós vamos fazer? Lá a gente tentava, lá a gente enganava, e agora o que nós vamos fazer? Hoje, irmãos, talvez tenha-se uma faculdade para sustentar. Talvez você tenha o seu saber e acha que já é possível, que não precisa mais de Deus. Talvez você tenha a sua força física e acha que não precisa mais de Deus. Talvez você tenha a sua autossustentação, que é o dinheiro, uma casa boa, carro bom. Mas isso não sustenta, isso não dá segurança. Um dia Pedro disse nas palavras, irmãos, Jesus pregou a multidão de mais de 5.000 pessoas. E Jesus disse assim: vocês estão me seguindo é por causa do pão. E aquelas pessoas fugiram. Vocês já imaginaram? Muitos irmãos saíram já da igreja. Mas imagine lá, 5.000 pessoas se afastarem de uma vez e ficar só 12. Vocês já imaginaram o impacto que não é? 5.000 pessoas estavam ali. Na verdade, mais de 5.000. E quando eles se afastam, ficam só 12. São os 12 discípulos de Jesus. Vocês também querem me deixar? Pode ir. Se vocês quiserem, pode ir. Jesus não precisa, irmão, de quantidade, mas Ele precisa de qualidade. Ele não precisa que a gente simplesmente faça mais um. Por isso que mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil não se vê a diferença. Por mais que esteja mais de 80 deputados lá no Planalto, você não vê a diferença. Mais de 80 deputados evangélicos, mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, não vemos a diferença. A diferença se faz, meus irmãos, através da obediência. Seja ela do vestuário até a nossa conduta no geral de vida como cristão. Isso faz a diferença. Então imagine só, quando Jesus vier tirar o seu povo daqui, e as pessoas que confiaram nas atrações deste mundo, por trás estava Satanás. E agora ele vai abrir os olhos e perguntar: e agora? Para onde eu vou? Pedro soube muito bem responder. Disse para Jesus: Senhor, para onde nós vamos? Tu tem a palavra da vida eterna, não tem para onde ir. Queridos irmãos, ponhamos isso na nossa mente hoje. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Não tem outra porta a não ser Ele. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Não tem outro. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a força necessária, que o Senhor nos faça fortes para vencer no dia mau, no dia da tentação, pois ela vem. Pode esperar que ela vem, e sobre todos nós ela vem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. E foi um prazer participar deste culto. E ainda esperamos, antes da oração, um jovem forte,
ou uma jovem forte que queira reconciliar com o Senhor nesta noite? É o irmão Jefferson, é? É, Thalita, é o irmão Jefferson, é? Não? Ou não? Qual é o irmão Francivaldo? Ele está forte, hein? É, irmão Vanel, o irmão Francivaldo que vai reconciliar hoje? Qual é o irmão Mateus? Essa é a melhor decisão que o ser humano pode fazer, irmãos, reconciliar-se com o Senhor. Você não estará se reconciliando com a igreja, você estará se reconciliando com o Senhor. Ainda que aqui no momento, quem mostra para você a alegria é a igreja que vai te abraçar, que te vai dar boas-vindas. Porém, a alegria que você não vê está sendo maior lá no céu. Aquela multidão de anjos estará feliz, e o anjo que está do teu lado aí, mais feliz ainda, vai anotar esse ato tão belo da tua parte e levar para o céu. Isso vai servir como testemunho a favor ou contra você. Sabíamos? Tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, serve de testemunho, ou contra ou a favor. Isso é na lei dos homens e também na lei do Senhor. Que Deus abençoe e nos guarde para sempre, em nome de Jesus. Amém.